Juiz de Fora está enfrentando um desafio alarmante, um aumento significativo nos casos de estupro de vulneráveis em 2023. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, foram registrados 49 casos de janeiro a novembro do ano passado, com um adicional de 2 casos em dezembro, superando as estatísticas dos últimos 9 anos. Surpreendentemente, 73,4% desses crimes foram cometidos por indivíduos conhecidos das vítimas, como vizinhos e familiares. Além disso, a Superintendência Regional de Saúde aponta que, do total de 170 casos de violência sexual na cidade, 52% envolveram crianças e adolescentes, de 1 a 14 anos. É isso que eu estou falando, esse é o dado que vem do governo. Esses números refletem uma realidade perturbadora e exigem que a gente tome jeito, que a gente como sociedade consiga debater, discutir, porque essa situação está se agravando e a gente consiga aí de alguma forma buscar soluções para isso. Por isso a gente vai diretamente ali para a região da Zona da Mata conversar primeiramente com a psicóloga Isabela Cordeiro Silveira, que vai ajudar a gente a entender e a observar os sinais dentro de casa com relação a essas vítimas de abusos. Tudo bom, Isabela? Boa tarde. Me ouve direitinho? Tudo bem, boa tarde. Escuto sim, estão me escutando bem? Estamos escutando direitinho. Isabela, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Eu queria que você começasse falando sobre esses números que são alarmantes, né? A quantidade impressionante de abusos que acontecem dentro das residências, muitas vezes, das vítimas de abusos e violência sexual. Existe alguma explicação por que isso acontece tão próximo dessas vítimas? Por que quase que a totalidade dos números que a gente falou agora são de pessoas próximas, como parentes ou vizinhos? Tem uma explicação da psicologia com relação a isso? Na verdade, o que a psicologia vai mostrar e sinalizar é que grande parte dos agressores, dos abusadores, tem uma certa dominância sobre a vítima. Então, vão ser pessoas que estão próximas e que vão exercer esse poder. E isso acaba levando a vítima a ficar mais, como é que eu coloco para vocês? Ficar mais à mercê desse abusador, por ter esse laço de confiança, né? Que acaba sendo em familiares, parentes, vizinhos. Uma criança abusada ou um adolescente abusado, ele dá sinais, ele mostra sem palavras, sem falar, que aquilo de fato aconteceu com ele? Sim, sim. Muitas vezes a criança ou adolescente, ele começa a ficar mais introspectivo, tem mudança de comportamento, a gente percebe também uma mudança na forma de se expressar, a pessoa fica mais quietinha. Quando é criança em si, ela evita o toque, evita falar muito sobre o que está sentindo. Crianças também podem ter enurese noturna, então a gente consegue observar alguns pequenos comportamentos que vão mudando, então a gente tem mudança comportamental e também nas relações. Entendi. Isabela, outra coisa que eu acho que é interessante de destacar é que quando a criança ela é muito novinha, ela não tem nem noção de que ela foi de fato abusada, né? Como é que os pais e as mães conseguem descobrir que essa criança está sendo violentada? Além da mudança comportamental, que os pais podem começar a observar, é muito importante eles ensinarem os filhos, né, essa limitação da questão física, o que é importante se proteger, as partes do corpo que não podem ser tocadas, ter uma conversa muito aberta e sincera com os filhos, desde pequenininho ensinar, e sempre ficar de olho na questão comportamental. Se era uma criança muito risonha, brincalhona, e que de repente parou de brincar, fica mais afastado das pessoas, aparenta ter medo de alguém. Então, esses são alguns sinais que os pais têm que ficar de olho. Existem ações aí, né, por meio da assistência social e de outras instituições que amparam essas pessoas que foram abusadas com tratamento psicológico. Eu queria que você destacasse aqui por que é importante, logo após a descoberta desse abuso,
o tratamento psicológico e psiquiátrico para essa criança que provavelmente dali para frente vai ter um trauma que vai ser difícil de superar, né? Sim, sim. A importância está, primeiro, em entender que essa criança foi acolhida, esse adolescente também. Então, mostrar o acolhimento, participar de grupos terapêuticos, onde outras pessoas vão compartilhar também, inclusive a família, né? Uma terapia familiar também seria muito importante. E por que é fundamental? Porque muito provavelmente essa criança, ela pode ter, e esse adolescente, pode ter consequências, como eu falei, tanto na questão comportamental como de relacionamento. E aí a gente pode ter uma criança ansiosa, com depressão, estresse pós-traumático, que pode acarretar um uso de substância na adolescência. Por isso é tão importante procurar auxílio psicológico e psiquiátrico, para encaminhar bem essa criança ou adolescente e também família, se for necessário. Tá certo, Isabela. Caso alguém esteja passando por uma situação dessa natureza, existem órgãos competentes para isso, mas também existem possibilidades como, como você e outros profissionais da área da saúde. Deixa tuas redes sociais aí se alguém tiver alguma dúvida. Às vezes não quer mandar no WhatsApp a mensagem aqui porque é uma coisa muito particular, mas como você tem o sigilo de profissional com o paciente, eu acho que a gente pode fazer essa ponte aqui com o nosso telespectador que se sentiu abusado ou que foi abusado e que precisa de tratamento. Então, eu te agradeço e deixo aqui em aberto para você compartilhar tuas redes sociais, minha amiga. Agradeço imensamente a participação. As minhas redes sociais são @isabelasilveira.psi, com Z e 2 L's, e qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram perguntar, se quiserem falar algo sobre essa questão do abuso, acham que alguém está passando, ou alguma criança e adolescente, só entrar em contato que eu estou às ordens. Tá certo. Uma ótima tarde para você e muito obrigado novamente. Para vocês também, obrigada. Obrigado.